Olá, meu nome é Erika Cabral de Melo Araújo e hoje nós vamos falar sobre a calorimetria. A calorimetria é a troca de energia térmica entre dois ou mais corpos. Contexto histórico. Cosmogonia, o princípio do universo. Empédocles de Agrigento adotava a ideia de que os 4 elementos essenciais, ar, terra, água e fogo, eram os constituintes de todas as coisas. Não havia a intenção de explicar as causas dos fenômenos naturais, mas sim do que era feito o universo. Aristóteles de Estagira, assumindo também a tese dos 4 elementos primordiais, relacionou a eles as características intrínsecas, secura e umidade, frieza e quentura. Mais adiante, Aristóteles acrescentou um 5º elemento, que seria o éter. Este seria o elemento que constituiria os corpos celestes, e a ele não seriam associados nenhuma das características intrínsecas anteriormente mencionadas. Diferente de Empédocles, Aristóteles buscava compreender as causas dos fenômenos. Em seus estudos, explicava o movimento dos corpos de acordo com o movimento natural dos seus constituintes. Para este pensador, os elementos terra e água tinham um movimento natural diretamente para baixo, enquanto que o fogo e o ar tinham um movimento natural direto para cima. O atomismo buscava entender as causas dos fenômenos. Tudo o que havia seria formado por diminutos átomos, os quais poderiam possuir várias formas, que se combinavam, dando origem a toda sorte de matéria. Demócrito foi, possivelmente, o formador dessa linha de pensamento, e tinha Epicuro um dos seus defensores. O calor, nessa forma de ver o universo, seria derivado da movimentação de certos átomos nos espaços vazios existentes entre eles. Além disso, o pensamento buscava compreender o mundo em termos de matéria e movimento, ao acaso, sem intervenção de seres sobrenaturais. Não havia consenso sobre as causas dos fenômenos naturais, e nem sobre a constituição da matéria. Aristóteles, por exemplo, criticava a linha atomista em relação aos tais espaços vazios entre os átomos. Adepto da ideia de que não existiria vácuo, Herão de Alexandria sugere a construção da Aeolípia, na tentativa de verificar a inexistência do vácuo. A ideia era mostrar que a associação de elementos geraria movimento, e assim sendo, os espaços ditos vazios, na verdade, estariam preenchidos por pequenas quantidades dos elementos. Na Eolípia, quando se aquece a água contida no caldeirão tampado, o vapor gerado pela ebulição da água entra na esfera oca através dos tubos que ligam o caldeirão a esta, passando para fora da esfera através de 2 canos recurvados, fazendo-a girar em torno do eixo de pivô. Herón ainda teria proposto um método de abrir porta, conhecido como o famoso experimento dos portões de Alexandria, lançando mão dos mesmos argumentos que usou na Eolípia. A compreensão aristotélica sobre o universo e os fenômenos naturais influenciaram outros pensadores em seus trabalhos. Podemos citar Filo de Bizâncio, que construiu um termoscópio utilizando as ideias relacionadas aos fenômenos de aquecimento e resfriamento de substâncias. Calor é a energia que se transfere de um corpo a outro, em virtude unicamente da diferença de temperatura entre eles. Quando um corpo recebe ou cede calor, ocorre uma transformação, isto é, ou variação de temperatura ou mudança de estado físico. No primeiro caso, dizemos que se trata de calor sensível e no segundo, calor latente. O calor sensível é aquele que provoca variação de temperatura, e o calor latente é aquele que provoca mudança de estado físico, isto é, mudança de fase. A substância utilizada como padrão para definir a unidade de quantidade de calor, a caloria, foi a água. 1 caloria é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água pura, sob pressão normal, sofra uma elevação de temperatura de 14,5 graus a 15,5 graus. Calor é energia. Experimentalmente, Joule estabeleceu o equivalente mecânico do calor. 1 caloria é igual aproximadamente a 4,186 joules. Quando uma transformação ocorre sem troca de calor, dizemos que ela é adiabática. Assim, um sistema é adiabático se não troca calor com o meio externo. A capacidade térmica e o calor específico. Suponhamos que, ao fornecer certa quantidade Q de calor a um corpo de massa M, sua temperatura sofre uma variação ΔT. Definimos a capacidade térmica ou a capacidade calorífica Czão de um corpo como sendo a quantidade de calor necessária por unidade de variação de temperatura do corpo, usando a fórmula C é igual a Q sobre ΔT. A capacidade térmica C é uma característica do corpo e não da substância.
Já o calor específico Czinho é uma característica da substância e não do corpo. Assim, cada substância tem o seu calor específico. Diferentes blocos de chumbo têm o mesmo calor específico, pois são a mesma substância. A quantidade de calor sensível recebida ou cedida por um corpo em função da variação de temperatura pode ser expressa da seguinte forma: Q é igual a m vezes Czinho vezes ΔT. Esta é a equação fundamental da calorimetria, onde o calor específico Czinho é um valor médio para o intervalo de temperatura entre a temperatura inicial e a final. Para a maioria das substâncias, o calor específico, num dado estado físico, cresce com o aumento da temperatura. A água, entre as temperaturas de 0 graus a 35 graus, é a exceção. Primeiro princípio da calorimetria. Se vários corpos no interior de um recipiente isolado termicamente trocam calor, os de maior temperatura cedem calor aos de menor temperatura, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. E de acordo com o primeiro princípio da calorimetria, a soma algébrica dos calores trocados é igual a zero, ou equivalente em água E, sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama a graus Celsius, decorre e o equivalente em água E de um corpo é numericamente igual à sua capacidade térmica. O equivalente em água E de um corpo é a massa de água que, trocando a mesma quantidade de calor que o corpo, sofre a mesma variação de temperatura. Se um corpo tem capacidade térmica igual a 30 calorias por grau Celsius, seu equivalente em água é E igual a 30 gramas. Isso significa que o corpo em questão, ou os 30 gramas de água, ao receber a mesma quantidade de calor, sofre a mesma variação de temperatura. Para determinarmos o calor específico das substâncias, utilizamos o calorímetro, que é um recipiente isolado termicamente do meio exterior. O calorímetro mais simples é o de Berthelot. Quando se misturam substâncias no interior do calorímetro, o recipiente, o termômetro, o agitador, enfim, o próprio calorímetro pode ceder ou receber calor. Assim, cada calorímetro tem a sua capacidade térmica, denominada capacidade térmica do calorímetro. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.